Boa noite, gente. Todo mundo bem? Vamos dar uns segundinhos para que os nossos queridos alunos, nossos companheiros de estudo possam ir chegando. A Adriana já está aí, Aline Ramos, Flávio Ferreira. Olha, são os colegas de sempre, Patrícia Araújo, Suiane, tanta gente boa. Eu espero que vocês já tenham feito hoje durante o dia alguma coisa prazerosa, não apenas alguma coisa obrigatória, né? Para as donas de casa. Eu sei que o dia a dia está sendo muito pesado de atender marido e filhos, às vezes pais que estão dentro de casa. E eu tenho também, o pastor Cacau, olha, lá de Flórida nos acompanhando. Renato Sarmento, Juliana, Siste. Gente, mas se tem algo que me dá prazer é estudar a palavra, e muito mais estudar com outros companheiros, né? E nós estamos nessa batalha aí do livro de Atos, uma bela batalha, uma delícia estudar Atos. Já passamos da metade, estamos no capítulo 16 hoje. Essa semana temos o 16, 17, 18, 19 e o 20. E aí mais uns dias a gente termina. Eu não faço nenhuma questão de que a quarentena se demore para a gente estudar o livro. Ela pode terminar e a gente continua estudando, né? Mas que bom. Paz para todo mundo que está chegando aí, para a Nelly, para o Felipe, para a Judite. Espero que você tenha lido o capítulo. O capítulo de hoje é curtinho, ele tem 40 versículos. Então, é um capítulo muito interessante, ele tem alguns destaques, muitas lições para nós. Estamos estudando sobre a vida de Paulo no momento, né? Alguns capítulos, desde o 13 para cá, que a história está mudando. Barnabé vai mudando de posição, Paulo vai adquirindo o protagonismo da cena, e aí os dois se desentendem. Nós lemos isso no capítulo anterior. E aí Paulo e Barnabé, por se separarem, cada um escolheu um novo par e duas novas duplas se formam. Paulo com Silas e Barnabé com o antigo João Marcos, com quem ele viaja para Chipre. Paulo vai por outros caminhos, e aqui é Paulo chegando a Derbe e depois a Listra, junto com seu novo amigo Silas. Então vamos ler o que tem para nós hoje aqui, tá bom? Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, alguém que já seguia a palavra, né? Um judeu, mas que ainda não conhecia o que Paulo conhecia. A mãe dele era uma judia convertida e seu pai era grego. Então entende-se logo que, com procedências tão diferentes, Timóteo tinha culturas diferentes na sua convivência. Ele agora encontra Paulo. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo. Coisa linda isso, né? Você está no lugar e alguém vem e dá bom testemunho de você. Paulo querendo levá-lo na viagem, olha Paulo aqui, já quer botar mais um na bagagem. Paulo querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Aqui já tem um ponto interessante. Paulo acha um jovem filho de uma judia com um grego e viu que ele não era circuncidado, né? Descobriu isso. E como Paulo queria levá-lo na caravana, Paulo sabia, eu vou passar em lugares onde os judeus vão me interpelar. Esse rapaz é filho de grego. E aí, para não dar razão para a discussão, vamos circuncidar o rapaz. Então, Paulo nos ensina que, às vezes, nós fazemos coisas que elas não são exigência da lei. Fazemos para que a convivência com outros irmãos seja mais suave. É o mesmo Paulo que diz assim, se depender de vós, tem paz com todos. Ele diz mais, ele diz assim, se o seu irmão se escandaliza porque você come carne, come um peixinho. A hora que o irmão sair de perto, você mata o boi, você faz o churrasco, você desce a picanha na brasa. Mas é importante que a gente aprenda isso, irmãos. Nós não somos pessoas isoladas nesse planeta. A gente vive numa comunidade de irmãos, somos uma família. Na minha família eu não gostava de peixe. Então, no dia que faziam peixe, eles sabiam, eu era solteiro, eles faziam e preparavam uma outra coisa para mim, eu comia na outra mesa, eu não comia na hora que eles estavam comendo, porque o peixe do cheiro me incomodava. Só depois de casado é que minha esposa falou, você precisa comer peixe. Então ela começou a tirar as espinhas e fazer filezinhos. Então ela entendeu que eu precisava disso, e a minha família, antes de eu casar, entendeu que aquilo me incomodava, e assim a convivência era agradável.
Às vezes você diz assim, eu sou muito sincero, eu sou assim mesmo, mas isso incomoda o seu irmão? Não faça na vista dele. Não significa que você vai deixar de ser você. Paulo acreditava que para os gentios, para aqueles que não eram judeus, a circuncisão não era uma necessidade. Isso era para o povo aliançado com Abraão, povo de Israel. Para um filho de judeu com grego, que não tinha sido circuncidado ainda, não era necessário. Porém, para que não houvesse problemas na caminhada, na trajetória, Paulo falou, vamos fazer isso, não perde nada com isso. Então, eles seguiram adiante. E nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos. Lembra do Concílio de Jerusalém, do capítulo anterior, que os gentios não tinham que se circuncidar, nem ser judaizados, fazer o que os judeus faziam, apenas se abster de comidas sacrificadas aos ídolos, de idolatria, de carne sufocada e de imoralidade sexual. Então era mais tranquilo dessa maneira. Então Paulo ia passando por onde ia com a caravana, nas cidades onde passava, e transmitido as decisões que os apóstolos e presbíteros de Jerusalém tomaram para que elas fossem obedecidas. E assim, qual é o resultado? As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. E a obra seguia adiante. Marquinhos chegou para nos acompanhar, Fernando também. Vamos em frente. Um outro destaque aqui, logo no versículo 6. Fala da visão de Paulo em Troade. Paulo era um destemido, um visionário, queria ganhar para Jesus quem passasse no seu caminho. Toda a cidade era um palco para evangelizar, era uma boa oportunidade. Porém, ele e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, e aqui diz, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Não estou entendendo. Você ia falar, Espírito Santo, está de brincadeira. Eu estou aqui para pregar a palavra. Estou pagando um preço por isso. Me dispus, larguei minha cidade, estou viajando, pagando um custo caro para ministrar a palavra. Agora só me impede? Diz o texto. Ele intentou pregar na região da Frígia e da Galácia, mas o Espírito Santo impediu de pregar na província da Ásia. Gente, tem horas que o Espírito Santo nos impede de fazer coisas que aparentemente são boas. É porque ele tem um propósito diferente. Logo após a gente vai ver isso. Aqui o Espírito Santo os impede. O verbo usado é tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar na Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. Nova tentativa de Paulo. Já que não deu para ir lá pregar na Ásia, eu vou entrar na Bitínia. Mas o Espírito de Jesus os impediu. De novo, esse verbo intransigente aparece, verbo impedir. O senhor não quer que eu pregue mais? O que está vendo? Estou entendendo, Senhor. Eu sou um pregador e aí tem gente para ouvir. O Espírito Santo, não vou deixar você entrar. Que bom que Paulo era obediente. Ele não insistiu. Ele não entrou na Bitínia, ele não entrou para pregar na província da Ásia. E o que diz o texto? Então, contornaram a Mísia, já que não era para entrar, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Por obedecer, por dar a volta em vez de passar pelo meio, de pregar a palavra ali onde ele queria, por estar em obediência, diz, durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos, diz o escritor Lucas, que narrava tudo, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Paulo agora entendeu, por isso que o Espírito Santo não deixou. Por quê? Porque o Espírito Santo sabia que naquele momento a prioridade era a Macedônia. E Paulo ia se gastar lá na província da Ásia, em Bitínia. Ele falou, não, contorna, vamos em frente. Se ele é o Senhor da nossa vida, é ele que diz onde nós devemos gastar nosso tempo, nossa energia, nosso talento, nossos recursos, nosso conhecimento. E o Espírito Santo queria naquela hora que a prioridade fosse. Estamos de volta. Tivemos uma pequena pausa por questão de internet, de transmissão, mas vamos em frente. Quem mais chegou aí? Elisângela, Silvia, vamos lá. Ele parte de Troade navegando diretamente para Samotrácia, no dia seguinte para Neápolis. Aqui é uma geografia bíblica muito rica para quem estuda, quem faz seminário. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, uma importante cidade.
que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Então, Paulo chega em Filipos e para. E aí, outra coisa interessante acontece. Já foi Timóteo que se uniu a Paulo, já houve uma visão onde ele é conduzido para o que é a prioridade na hora, que é passar a Macedônia. E aí, o texto continua falando de Lídia. Lá em Filipos ele encontra uma mulher de Tiatira chamada Lídia, que era vendedora de tecido de púrpura. Tá? Agora, voltamos. Paulo está buscando um lugar para orar. Ele não está nem buscando alguém para ministrar. E nessa hora que ele busca um lugar deserto, um lugar apropriado, ele acha um rio. Saímos da cidade, fomos para a beira do rio, esperávamos encontrar um lugar de oração. Ali ele acha as mulheres e começa a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Às vezes nós achamos que o Senhor só trabalha e salva pessoas através do nosso testemunho na igreja. Paulo foi buscar um lugar para orar, viu mulheres reunidas ali, e ele puxa assunto, começa a conversar. Diz o texto, uma das que ouviu era uma mulher temente a Deus. Deus já tinha mastigado o coração dela, quebrantado. E ela estava pronta. Uma mulher chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo e ela recebe a palavra, já que tem rio, ela é batizada, e ela diz, se vocês me consideram uma crente, eu quero hospedar vocês, eu quero cuidar de vocês. Deus sempre providencia alguém, quando você está fazendo a obra, para cuidar de você. E é isso que acontece aqui. Paulo e Silas ganham para Jesus uma pessoa, uma mulher, e essa mulher que vem para o Evangelho, ela é quem cuida. Se os senhores me considerem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E Paulo foi convencido. Aí acontece algo mais. Ali na cidade de Filipos, uma próspera cidade, Paulo continua voltando para aquele lugar para orar, né, o lugar da oração, à beira do rio, e uma jovem começa a segui-los e dizer algo que era verdade. Esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Paulo estava pregando para a cidade e essa mulher vinha atrás, dizendo o que era verdade. Esses homens, Paulo, Silas, né, Timóteo, eles são servos do Deus Altíssimo, estão pregando o caminho da salvação. Até que Paulo viu que aquilo era um espírito maligno, perturbando. E ela era uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. E por fazer esses trabalhos, ela dava grandes lucros aos seus senhores. Ela é uma escrava humana e escrava maligna. E uma hora Paulo se aborrece, diz o texto. Paulo, finalmente indignado, voltou-se e disse àquele espírito, em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou, e isso fez com que a mulher não tivesse mais inspiração maligna para dizer o que os outros não sabiam. Ela não estava falando nada do futuro, ela falava algo que aqueles homens não sabiam a respeito de Paulo e Silas. Esse espírito maligno saiu da mulher, ela perdeu o poder de fazer adivinhações e seus donos perderam o lucro. Então eles conseguem promover um problema de modo que Paulo e Silas sejam presos. E antes de serem presos, eles não conseguem se identificar, então diz que foram desnudos, né? Tiraram as roupas deles e foram açoitados. Depois de severamente açoitados, eles são lançados na prisão, acusados de estar perturbando, ensinando coisas contrárias ao que aquela cidade acredita, e aí o carcereiro ainda recebe ordem de vigiá-los com cuidado. Então, recebendo tais ordens, o carcereiro sabia que ele pagaria com a vida se qualquer um dos presos fugisse. Então esse homem vai e lança aqueles dois que já tinham sido açoitados, que já estavam combalidos, machucados, lançou aqueles homens na prisão, os lançou no cárcere interior, lá no fundo da prisão, e prendeu os pés no tronco. Era uma maneira de imobilizar as pessoas. Troncos que tinham aberturas, abriu o tronco, botava as canelas no meio e fechava o tronco e colocava um cadeado, uma grade, e aí o tronco incapacitava aqueles homens presos de se levantarem, de conseguirem andar. Então parecia gente muito perigosa. Estavam machucados, açoitados, humilhados, presos lá no cárcere interior, entregues às baratas, aos ratos, não eram as prisões de hoje. E lá acontece algo maravilhoso, que é um novo episódio, um novo destaque desse capítulo curtinho, mas que tem tanta coisa interessante. Ele diz que perto da meia-noite, a hora mais escura do dia, não é? Paulo e Silas, que não podem fugir, não sabem que advogado podem recorrer, não tem como sair dali,
O que vamos fazer? Vamos cantar. E começam a cantar. Diz o texto, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, verso 25, estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Atenção nisso aqui, gente. De repente, um preso jogou uma lata e disse, cala a boca. De repente, o carcereiro apareceu e mandou que ficasse em silêncio. Não. Eu não sei o que você faz quando você se sente aprisionado, humilhado, injustiçado, como eles. Porque eles eram cidadãos romanos. Paulo, principalmente. E Timóteo também. Agora, eles tinham sido presos injustamente. Um cidadão romano não podia ser preso daquela maneira. Paulo tinha todos os motivos para se sentir mal. Cadê você, Deus? Me abandonou aqui. Doído, machucado, preso, humilhado. O que Paulo faz? Começa a cantar com Silas. Foi a primeira dupla de que eu tenho notícia aqui na Bíblia de cantores. Paulo e Silas. Começam a cantar e a Bíblia diz, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Eu já vivi terremotos, gente. Já vivi um como esse aqui, violento, que derrubou a cidade de Los Angeles. O meu prédio, onde eu havia vivido, ele tinha 3 andares. O número ficava lá em cima no 3º andar, na frente do prédio. O número encostou na calçada. Foi um terremoto que abalançou assim e sacudiu assim também. Então o prédio enterrou no chão. 19 pessoas morreram. Eu não morri, dá para ver, né? Eu sei o que é um terremoto. Esse terremoto aqui abalou a prisão, que as portas todas cederam. Os alicerces, diz o texto, os alicerces foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Só Deus para promover um terremoto que cai tudo e não mata ninguém. Os alicerces se moveram, as portas se abriram, mas o teto não caiu em cima dos presos. É Deus, gente. Terremoto movido por Deus. Difícil é acreditar quando você está no meio do terremoto, né? O que acontece? O carcereiro, quando vê as portas abertas no meio da madrugada, ele tira a espada porque ele sabia, vão me matar à base de tortura por eu ter perdido vários presos. Eu vou pagar com a vida numa morte dolorosa. Então ele tira a espada para se matar e Paulo grita, não, 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 faz isso não, rapaz, estamos todos aqui, ninguém foi embora, ninguém vai. Então ele pede luz, né, para entender o que está acontecendo. E para resumir, esse homem grita, o que eu faço para me salvar? Como é que eu faço para ter essa fé de vocês, gente? Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E para resumir a história, toda a sua família se converteu e o capítulo termina contando isso. Os soldados relataram aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados e vieram se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da cidade, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde as coisas começaram a acontecer, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. Como Paulo partiu, do capítulo 16 para 17, a gente também parte aqui. Foi tão pouco texto e tantos comentários. Mas eu oro para que você tenha aprendido alguma lição dessas. Ou entender quando Jesus está te impedindo, quando o Senhor está te impedindo de fazer algo. Ou aprender a cantar no meio da tribulação. Deixa Deus fazer uns terremotos na sua vida. Mas para isso você tem que cantar, tá bom? Amanhã a gente volta às 10 da noite. Muito obrigado por estar com a gente. Deus os abençoe. Fiquem na paz.